Bom, boa noite a todos. Seja bem-vindo aí a mais uma aula, né, sobre higiene e segurança do trabalho. Hoje a gente vai falar sobre a NR6, tá? Que fala sobre EPI. EPI é um conjunto de siglas que significa equipamento de proteção individual, tá ok? Existe uma norma, a NR6, né, a norma regulamentadora, número 6, ela está na íntegra aí dentro da plataforma Moodle, né? Tem uma aba lá chamada Normas Regulamentadoras, onde contém todas as NRs. Então aqui é apenas um resumo, né, as coisas mais importantes para que vocês possam ter ciente sobre essa NR, tá? Então só para vocês terem uma ideia, ela teve uma atualização recentemente através da portaria do Ministério do Trabalho e Emprego, número 505, dia 16 de abril de 2015. Então a NR6 ela trata sobre equipamentos de proteção individual, também conhecido na indústria como EPI, tá? Condições de fornecimento desses equipamentos e a responsabilidade sobre os mesmos pela empresa, né? Ou seja, qual que é a responsabilidade, quem deve fornecer ou não o equipamento, quem deve ou não usar, quais são as obrigações, quais são os deveres, é isso que essa norma trata. E ainda as responsabilidades dos empregados sobre os EPIs, né? E a responsabilidade dos fabricantes, que podem ser tanto nacionais quanto importados. Existem N modelos de EPIs, né? Sendo esse modelo de EPI, tendo diversos fabricantes e como funciona com relação à responsabilidade desses fabricantes de EPIs. E as atribuições quanto ao Ministério do Trabalho. Vemos também sobre o certificado de aprovação, que é reconhecido pela letra CA, né? Esse certificado, ele fica junto, estampado no EPI. Por exemplo, se você pegar um óculos de proteção, a haste desse óculos, né? Tem a haste direita e a haste esquerda, que a gente encaixa nas orelhas. Essa haste, normalmente do lado interno, em uma delas, vem escrito a sigla C, a letra A, e vem um número. Se você pegar e digitar CA mais um número no próprio Google, ele já vai mostrar para vocês que aquilo é um EPI, que aquilo ali tem um determinado fabricante, qual é o material utilizado ou quais os materiais utilizados, quando foi fabricado e qual a data de validade. Todo EPI possui validade, tá bom? Então também apresenta o conceito de equipamento conjugado de proteção individual, também conhecido como ECPI, ou seja, equipamento conjugado de proteção individual. Bom, o EPI é um produto ou um dispositivo? Sempre surge essa dúvida no ambiente industrial. Antigamente, o EPI era literalmente um dispositivo. Porém, existe hoje o EPI do tipo produto. Ele é aplicado sobre a pele e por ela absorvido. Ele é chamado de creme protetor para a proteção dos membros superiores contra agentes químicos. É a famosa luva, tá? Existe um creme chamado Luvex que você passa na mão para que você possa trabalhar aí sem a utilização de luvas, porque existem alguns locais, por exemplo, ferramentaria, que a gente trabalha com máquinas girantes, como a fresadora, a fresa ferramenteira, a furadeira vertical. Então, essas máquinas girantes a gente não pode utilizar luva. E a gente acaba mexendo com algum tipo de produto químico, porque normalmente, no caso de perfurações ou trabalhos com metais, a gente utiliza óleos refrigerantes ou óleos de corte. E esses óleos são um tipo de produto químico, tá ok? Então, existe esse creme, né, para as mãos, que a gente utiliza e ele acaba tendo essa ação protetiva da mão e depois você lavando a mão com água e sabão, ele sai, tá? E existe o EPI do tipo dispositivo, que ele é usado sobre o corpo, né, ou sobre alguma parte do corpo do trabalhador e pode ser colocado ou retirado a qualquer momento. Até 1994, todo o EPI era apenas um dispositivo, ou seja, não existia esse creme protetivo. Existem outros cremes também que não são aí, por exemplo, para mão, tá? Existe, mas
A partir de 94 é que foi considerado o EPI como um produto também, e não apenas como dispositivo. Qual que é o objetivo principal do EPI? É proteger o trabalhador de forma individual contra riscos que ameacem sua segurança, saúde e a integridade física durante a sua atividade laboral, ou seja, durante a sua atividade de trabalho. Ele protege o trabalhador contra riscos, mas o EPI não evita acidentes. Então, vale lembrar aqui que por mais que você utilize o EPI, não significa que você está ileso de sofrer algum acidente ou cometer algum incidente, tá bom? E o EPI deve oferecer proteção contra quais riscos, afinal de contas? Então, o EPI, pessoal, ele tem a intenção de proteger contra os riscos oriundos de agentes ambientais existentes no local de trabalho. E esses agentes ambientais, eles podem ser químicos, físicos e biológicos, tá? Depende muito do local de trabalho, depende muito do tipo de trabalho a ser exercido naquele determinado local. Então, de acordo com cada tipo de ambiente, é que existe uma auditoria e existe uma consultoria de profissionais qualificados do mercado de trabalho para a engenharia, medicina e segurança do trabalho, como o pessoal do SESMIT, tá ok? Que faz a análise e determina e possibilita, né, maneiras de eliminar os riscos naquele ambiente e quando não é possível eliminá-lo, tenta-se abordar de forma que reduza ao máximo possível o risco do acidente de trabalho. E muitas vezes essa redução é também a melhora do local do trabalho e o colaborador também com a necessidade da utilização do EPI enquanto trabalha. Deve proteger também contra riscos de acidentes ou riscos de origem mecânica, como, por exemplo, a queda de altura, choque elétrico, queda de objetos e entre outros. E é possível que um EPI ofereça proteção contra um ou mais riscos, ou seja, um único EPI ele pode ter mais de uma única função. Equipamento conjugado de proteção individual, o que vem a ser? É um EPI constituído por vários dispositivos que protegem o trabalhador contra um ou mais riscos. Então, um exemplo aí, a gente tem um capacete conjugado com protetor facial, ou capacete conjugado com protetor auditivo, ou seja, é o que a gente chama de 2 em 1, né? Então, existem alguns capacetes que ele vem com uma máscara facial, né? Então, quando você coloca o capacete, automaticamente a sua face está protegida, tá? Normalmente utilizado para alguns tipos de trabalho. Em algumas empresas utiliza-se até para esmeril, pessoal de ferramentaria utiliza bastante isso daí, de acordo com o tipo de empresa, tá? Não são todas. E existe também alguns capacetes que vêm com protetor auditivo ou protetor auricular. Tá? Então, quando o EPI deve ser fornecido? Primeiramente, o fornecimento de EPI ao empregado deve ser a última alternativa adotada pelo empregador. É o último caso. Foi visto na consultoria, foi tentado melhorar o ambiente de trabalho, foi tentado mudar a máquina de setor, é visto uma série de coisas. Não teve jeito. A única alternativa é essa. Então, vai entrar o EPI na jogada. E deve priorizar a adoção das medidas de proteção coletiva. Então, a gente, além de toda essa melhoria que é feita na consultoria, na auditoria, é visto sempre de forma coletiva e não apenas aquele que está de fato efetuando o trabalho em si, e sim a segurança do setor, daquele departamento. E quando isso não é possível, daí sim aborda-se tanto o sistema de segurança coletiva quanto o sistema de segurança individual. Então nós temos uma figura aqui, né, que é a hierarquia das medidas a serem adotadas antes do fornecimento do EPI. Então a prioridade 1, medidas de proteção coletiva.
E aí, no caso da impossibilidade técnica e outras coisas, né, a prioridade 2 passa a ser medidas administrativa ou de organização do trabalho. Então, aqui entra mudança do layout da empresa, do setor, mudança de máquinas de um departamento para outro, entra a parte aqui de isolação acústica, entra a parte de melhoria da luminosidade, então entra uma série de coisas. Mesmo assim, não deu certo, não teve que fazer, ou seja, não consegui eliminar o erro, daí a terceira e última prioridade é o fornecimento do EPI, de acordo com o tipo da função que será exercida no ambiente de trabalho. Então, quais são as obrigações do empregador quanto a isso? Então, primeiramente, o empregador, ou seja, o dono da empresa, o empresário, né, ele é que tem a obrigação de adquirir o EPI adequado ao grau de risco de cada atividade. E normalmente não é ele que escolhe, e sim é definido mediante essa consultoria qual é o IPI adequado para cada departamento, para cada área, para cada setor, de acordo com a necessidade, de acordo com o local. E normalmente esse tipo de consultoria é feito por pessoas especializadas em engenharia, medicina e segurança do trabalho, tá? Deve exigir que o empregado utilize, ou seja, o empresário ele não apenas fornece o EPI, ele tem que fornecer, mas ele tem que exigir que você utilize. Os empregados em geral não gostam de utilizar EPIs, porém a recusa em usar o EPI pode ensejar em demissão por justa causa. Isso é muito importante apresentar para vocês. Por quê? Porque tem muitas pessoas que acham que usar o EPI é careta, acham que usar o EPI incomoda. Olha, pessoal, de fato no início incomoda bastante. Eu concordo com vocês. Eu ficava com o nariz todo vermelho em algumas partes quando eu utilizava o óculos de proteção. O capacete fica com a marca na cabeça, né? A gente usa luva e de vez em quando ele incomoda, tá ok? E então o EPI pode sim incomodar, mas ele não é simplesmente um acessório de moda, tá? Ele é um equipamento, um dispositivo utilizado para prevenir, para melhorar a sua qualidade de vida no ambiente de trabalho. E ele sim gera justa causa. Então, muito cuidado se alguns de vocês aí, adolescentes ou aborrecentes, eu brinco muito com essa palavra, né? Chega uma fase aí que a gente não quer usar porque acha feio, porque não sei o quê. Meu amigo, você pode tomar uma justa causa e não tem aí o que reclamar. Você não quer utilizar o IPI, você vai tomar uma justa causa, por quê? Se você sofrer um acidente dentro da empresa devido à falta de utilização do EPI, você está encrencado e vai ficar com a sequela o resto da vida, porque a empresa não é culpada. A função da empresa, a obrigação da empresa é de fornecer, e ela normalmente vai exigir que você utilize. Mas se você não utilizou e se acidentou, você vai encontrar um problemão de justiça muito grande pela frente e normalmente se perde, tá? Realização de campanhas de conscientização e treinamentos contínuos é também uma das obrigações do empregador. Então, todo ano na empresa tem hora que para toda a linha de produção, principalmente no que nós chamamos de Semana da CIPAT, que é a Semana Interna de Prevenção aos Acidentes de Trabalho. Isso é muito importante, tem palestras, tem brincadeiras, tem algumas histórias, tudo voltado para a conscientização do trabalhador para que utilize os EPIs, para que façam as ginásticas laborais de acordo com o tipo de atividade, para que estejam seguros no ambiente de trabalho, para que pratiquem as normas da empresa que são voltadas para a saúde e segurança do trabalho. Outra obrigação do empregador é o fornecimento de EPI, que não exime o empregador do pagamento do adicional de insalubridade. Então, aqui tem um detalhe bacana, né? Então, no ambiente, por exemplo, que ele é insalubre ou periculoso, né, que a gente fala, é um ambiente que, mesmo utilizando o EPI, o funcionário terá que receber por insalubridade ou por periculosidade. Por exemplo,
o pessoal que trabalha na companhia de energia elétrica aí da sua região. Aqui na região aqui de Itu e Sorocaba é a CPFL, Companhia Piratininga de Força e Luz. Então, o pessoal que trabalha aí, por exemplo, na rua com esses caminhões, que eles vão fazer aí, por exemplo, a ligação do relógio medidor, ou vai fazer a manutenção na rede elétrica, essas pessoas, eles ganham por periculosidade, porque trabalham com a eletricidade muitas vezes ligada, né? Muitas vezes eles têm que realizar manutenção, então a gente está falando aí de 13.800 volts na linha que fica lá os 3 fios na horizontal, 3 cabos, né? E abaixo do transformador a gente está falando de 220 trifásico ou 380 volts trifásico. Então, só que eles já ganham por periculosidade, e isso é tabelado, como a gente já viu nas aulas anteriores. E além disso, ele ganha também por insalubridade. Por quê? Porque o intempéries, né? Então ele trabalha aí sob efeitos do sol, do vento, às vezes da chuva, trabalham aí em locais cada vez diferentes um do outro, colocam um caminhão na estrada, mesmo com cone de sinalização, e estão sujeitos a algum acidente de trânsito, tá ok? Então eles acabam recebendo, e mesmo tendo EPI, mesmo tendo EPC, que são os equipamentos de proteção coletivo, como os cones de sinalização, faixas zebradas para o isolamento da área, escada tudo certinho, que é um equipamento de proteção coletiva, né, para que ele possa utilizar naquele ambiente, a escada é de fibra, aquela vara de extensão também é de fibra para ligar ou desligar o que nós chamamos de chave ou fusível tipo Mateus. Então, isso não exime o funcionário de receber a insalubridade, ou seja, é obrigação do empregador, do empresário, além de fornecer o EPI, tem que pagar de acordo aí com o trabalho por insalubridade ou ainda por periculosidade, tá bom? Então, o objetivo, né, é a correta utilização do EPI pelo empregado após treinamento, de forma a submetê-lo à proteção efetiva dentro das limitações do EPI. Tem muita gente, por exemplo, que recebe o óculos de proteção e usa ele como se fosse um raibanzão em cima da cabeça, né? A função do óculos de proteção é proteger os olhos e não a testa ou a cabeça, tá ok? Então, tem que saber utilizar. Então, mesmo assim, vem lá o técnico de segurança do trabalho ou o engenheiro de segurança do trabalho, e mesmo sabendo que é uma coisa simples, muitas vezes eles instruem você a utilizar corretamente para que você esteja seguro. Principalmente quando é o caso de cinto de segurança, né? Que é um EPI do tipo paraquedista, que a gente fala. Então, como utilizar, como colocar, como apertar, tudo certinho para que você possa utilizá-lo corretamente, no caso aí, para efetuar algum tipo de trabalhos em alturas, que aí a gente fala da NR35, tá bom? Mas a empresa, ela capacita, ela treina o colaborador, ou ali antes de executar a função, ou ela tem alguns cursos específicos para que depois, se você for aprovado nesse curso, você recebe uma certificação e aí você é capacitado para exercer determinada função com a utilização dos EPIs em determinados ambientes de trabalho. Então, aqui uma tabela, né, que se encontra lá na NR6, onde nós temos as obrigações do empregador. Então, é treinar o empregado sobre o uso adequado, guarda e conservação do EPI. Você não pode deixar ele largado em qualquer lugar. Então, por exemplo, no caso do óculos de proteção, sempre que possível, guarde no local adequado, lave-o com água e sabão antes de utilizar, utilize uma toalha seca, felpuda ou papel toalha para secar o óculos de proteção antes de utilizar. Se tiver muito riscado, com risco fundo, é interessante você solicitar a troca, tá? Dependendo da empresa aí, ela troca sem problemas. Algumas empresas falam, pô, mas você pegou o EPI não faz nem uma semana, já está tudo riscado. Isso é descuido de quem está usando, porque não é para estar todo riscado, todo acabado. Tem que guardar adequadamente. Tem pessoas que eu vejo aí trabalhando, por exemplo, ó,
Eu gosto muito da área elétrica. Tem eletricista que joga o óculos de proteção dentro da caixa de ferramenta, junto com a caixa de ferramenta. Coloca lá no porta-mala do carro, vai andando, conforme vai trepidando, vai riscando tudo a lente do óculos. Aí não tem nem o que falar. É erro dele, tá ok? Querendo ou não, o óculos de proteção custa dinheiro. Existem óculos aí que custam entre R$ 10 e tem óculos que custam mais de R$ 100. Tem óculos que custam 300, R$ 400 um óculos de proteção, principalmente os óculos de proteção com grau, porque atenção, óculos de proteção para as pessoas que utilizam lente ou óculos com grau, deve ser feito um óculos de proteção com grau, então tem que passar aí por um oftalmo, né, oftalmologista, ele vai receitar e aí vai ser fabricado um óculos de proteção com grau, ou ele é obrigado a utilizar os dois óculos, ou seja, o que ele usa com grau e utiliza-se um óculos de proteção de sobrepor, o que acaba incomodando mais ainda, tá bom? No caso da empresa, normalmente ela paga por esse óculos de proteção com grau. E olha só, mesmo que ele seja um óculos de proteção com grau, ele possui data de validade, ele possui vencimento e deve, antes de vencer, passar novamente por um oftalmologista, ele fazer uma nova receita para que se fabrique um novo óculos de proteção com grau, tá? E quais são as obrigações do empregado? Usar adequadamente, guardar e conservar adequadamente o EPI, tá? Eu, por exemplo, eu tenho até uma caixinha, né, um casezinho para colocar o meu óculos, tem uma flanelinha que eu enrolo a lente antes de guardar nesse casezinho, tá? Porque, querendo ou não, é um produto que me garante segurança, me garante um conforto e cá entre nós eu paguei um pouquinho caro. Por quê? Porque eu gosto de qualidade, eu gosto de coisa que traga um conforto. Porque tem óculos de proteção de R$ 10 que além de ser pesado, ele causa um incômodo violento no vão ali perto do nariz e ele fica com a lente toda embaçando da nossa respiração. Então, eu prefiro pagar um pouco mais no óculos de proteção, mas eu sei que ele é de excelente qualidade e eu vou cuidar bem, do que pegar um óculos qualquer, tá? Nada que o óculos qualquer, sendo de proteção, não deixa de proteger. Ele vai proteger, mas é aquele negócio. Se você não pode ganhar, já que você vai comprar, compre algo com qualidade e que você saiba conservá-lo, tá bom? Bom, com relação ainda às obrigações do empregador, o treinamento deverá ser ministrado por pessoal qualificado na área de segurança e medicina do trabalho, que é o pessoal do SESMIT. Existem empresas específicas, pessoal, que trabalham o ano inteiro ministrando palestras, ministrando treinamentos, ministrando cursos na área de saúde, segurança e medicina do trabalho, tá? Então, às vezes não tem o SESMIT lá dentro da empresa, porque o número de funcionários, de acordo com a ANR específica, né, não prevê que seja constituído o SESMIT dentro da empresa. Então, eles podem contratar empresas para realizar aí esses treinamentos, essas capacitações em loco, ou seja, diretamente, especificamente no local de trabalho. Então, citando, por exemplo, aqui, como eu já citei em algumas aulas anteriores, eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa chamada Elma Chips, aqui na cidade de Itu, hoje pertencente ao grupo PepsiCo, né? Que é dono aí da Quaker, da Frigels, do Todinho, enfim, tem uma série de coisas. E eu fui fazer um curso específico de alpinismo industrial. Ele foge da NR35. Não é que ele foge, né? É uma vertente da NR35. E esse curso foi ministrado dentro da Elma Chips e o exercício, a parte prática, foi efetuada exatamente no local onde tem o risco. Então, existe o que nós chamamos de treinamento em loco, ou seja, a gente não teve que ir para uma sala de aula, a gente não teve que ir para uma escola de capacitação, por exemplo, o Senai, para que a gente pudesse fazer o curso e depois ir lá praticar na empresa. Não, nesse caso, foi feito o treinamento, o exercício dentro da própria empresa. Não estou falando mal das escolas, tá? Pelo contrário, tem empresas que, inclusive, leva professor do Senai para dentro da empresa para dar o curso específico lá dentro.
Então, você pode fazer essas coisas diferentes. E tem um colaborador que já é diferente, né? Um diferencial. Ele gosta do curso, ele vai lá no Senai, procura o curso que ele quer e ele mesmo vai atrás da capacitação e de repente surge uma oportunidade na empresa lá, ele já é capacitado, já é qualificado e aí ele acaba apresentando o certificado e passa a assumir a função, tá? Eu, por exemplo, teve um período da Elma Chips que eu falei, pô, o que precisa para dirigir aquilo ali? Era uma empilhadeira elétrica. A Elma Chips tem 10 empilhadeiras elétricas lá que foi construída especificamente para Elma Chips. A lança dela são três estágios de lança, né? Que chega a uma altura aí de 11 metros e 20. E tudo digital, parece videogame o controle dela. Empilhadeira tudo com senha, tudo certinho, linda. Aí o pessoal falou, aquilo ali é uma empilhadeira, você tem que ter um curso de operador de empilhadeira. Eu fui atrás para fazer um curso de operador de empilhadeira para poder operar empilhadeira. Terminei o curso de operador, apresentei o certificado, comecei a passar por um sistema de capacitação, onde eu pilotava apenas as empilhadeiras a gás, e depois de um período de tempo eu comecei a tirar o horário de janta do pessoal da linha de produção, e depois de um tempo surgiu uma vaga lá e eu fui promovido a operador de empilhadeira dentro do estoque, ou seja, a gente chama de CD, né, Centro de Distribuição de toda a Elma Chips. Ou seja, se eu não tivesse corrido atrás da capacitação, jamais eu teria tido essa oportunidade, beleza? E o salário mais do que dobrou, quase triplicou. Isso é muito importante, tá? Então, caso o EPI seja danificado, ele perderá suas propriedades pela qual ele foi fabricado, né? Ou seja, suas propriedades intrínsecas de proteção, e deverá ser substituído imediatamente. Mas cuidado, se for mau uso, se for coisas que você, empregado, acabou ocasionando, tem empresa que pode sim, ela vai trocar e ela pode descontar do seu salário, porque daí foi mau uso por parte do empregado, tá? O empregador, o empresário, ele fornece, mas se você não tiver cuidado, você pode pagar por isso, tá? E é importante que a empresa tenha a EPI em estoque, à disposição do empregado a qualquer hora da jornada de trabalho, porque tem empresas que até hoje não conseguem fazer um controle. Hoje existem softwares que você cadastra o colaborador e, consequentemente, o tipo de EPI que ele está utilizando e a data de validade. Quando chega aproximadamente um mês para vencer, aquele colaborador, o técnico ou engenheiro de segurança do trabalho, manda aviso para o RH trava a catraca da pessoa para que ela não entre no ambiente de trabalho e ele vai ter que se dirigir ao RH, o RH vai falar para ele, você tem que passar lá no departamento de segurança do trabalho para trocar o seu EPI, o seu EPI está vencendo. Então, tem empresas que já tomam essa atitude. Agora, tem outras que não tá nem aí, né? Então, se você não se precaver, se você não se importar, quem é que vai se importar com a sua vida, com a sua saúde, com a sua qualidade de vida no ambiente de trabalho? Então, tem que tomar muito cuidado com essas coisas, tá bom? Bom, a responsabilidade pela manutenção e higienização dos EPIs é do empregador. Ou seja, existem alguns equipamentos de proteção que eles têm que ser higienizados, porque normalmente a gente não leva embora. Existem algumas empresas que o EPI, por exemplo, é a própria vestimenta, é a roupa. Então, a empresa é responsável por lavar e higienizar aquela roupa. Exemplo, nos hospitais. Nos hospitais, tem colaboradores que eles têm uma vestimenta específica para cada dia da semana. Ele tem a vestimenta, ele não leva a vestimenta embora, a vestimenta já vai direto para o departamento de lavanderia do próprio hospital para ser lavado, para ser higienizado, esterilizado, para que daí possa ser feito o uso posteriormente. E é tudo embaladinho, tudo na maior segurança e na maior higiene e qualidade possível, tá? E no caso, o fabricante ou o importador, ele deverá informar os processos de limpeza e higienização dos respectivos EPIs, ou seja, na embalagem,
na receita, vamos dizer assim, né? Na ficha do fabricante, vai constar como ele deve ser utilizado e como ele deve ser realizado suas respectivas manutenções e higienização para durabilidade e utilização correta do EPI. Em caso de defeitos em EPI qualquer, né, o empregador deve imediatamente comunicar esse fato ao Ministério do Trabalho para verificar o certificado de aprovação. O CA aí significa certificado de aprovação. E ele vai verificar, e se tiver dentro ainda da validade, a empresa será, a empresa fabricante será comunicada, primeiramente, né? Vai receber um ofício aí para que tome as devidas providências, porque foi vendido um determinado produto que não estava dentro dos padrões de qualidade exigido e foi entregue para um colaborador, tá? Eu já cheguei a pegar óculos de proteção que ali no local do nariz ali ele chegou a cortar, porque tinha rebarba. Ah, eu entrei em contato com a empresa. Falei, eu passei um estilete, né? Depois eu acabei passando o estilete, porque eu precisava utilizar naquele momento, não tinha outro óculos, e depois eu entrei em contato com a empresa, eu recebi um outro óculos, inclusive com qualidade melhor, e foi solicitado que eu descartasse o meu óculos. Então, e o descartar é assim, quebra para jogar fora. Por quê? Porque se jogar fora daquele jeito, alguém pode pegar e pode utilizar e pode cometer aí algum tipo de incidente ou acidente, se ferir, né, se machucar, tá? O empregador deve registrar o fornecimento dos EPIs aos trabalhadores. Por quê? Tem que ter um registro de que realmente, para comprovar, até para fins judiciais, trabalhistas, né? Para comprovar que o colaborador recebeu o EPI. Então, o colaborador assina um termo de recebimento, contendo data, o nome dele, algumas especificações, para, inclusive, depois para a troca, né? Quando estiver vencendo, ele acaba recebendo um outro EPI, então ele tem que devolver aquele que está findando o prazo, né? Está vencendo, e depois ele pega um novo e assina novamente um documento que informa que ele entregou e está recebendo um outro para efetuar o trabalho. O empregado também é obrigado a usar o EPI somente para os fins a que se destina e para que possa utilizá-lo corretamente, deverá ter recebido treinamento disponibilizado pelo empregador. Por incrível que pareça, tem algumas empresas em que o colaborador pode levar o EPI embora. Tem gente que leva o EPI para usar para fazer bico, para fazer serviços. Pessoal, o EPI fornecido pela empresa ele deve ser utilizado apenas na empresa no seu horário de trabalho. Então, se você vai fazer algum serviço fora da sua empresa, você tem que adquirir o seu EPI. Não é função da empresa te bancar quanto a isso. Existem empresas que você não pode levar embora. E se for pego, a empresa pode te dar uma advertência, chamar atenção, pode ter uma advertência verbal, advertência por escrito, ou até um ganchinho aí antes de ser mandado embora. Tem empresa que não permite que seja levado embora nada do que é dela, porque foi ela que forneceu. E cada empregado deve ser responsável por guardar e conservar o seu EPI que utilizar. Então, normalmente a empresa fornece armário, né, lá no vestuário, normalmente, ou até mesmo no ambiente de trabalho em que ele atua, que, por exemplo, o setor de elétrica, o setor de mecânica, setor ou departamento de ferramentaria, de ajustagem, de torneamento. Lá nesses locais, normalmente, o colaborador tem um espaço, né, tem um armário lá, ou um conjunto de armários, onde ele tem um cantinho específico para que ele possa guardar o seu EPI adequadamente, tá? Então, obrigações relativas ao EPI com relação ao empregador, realiza a higienização e manutenção, né? E no caso do empregado, ele tem que efetuar a guarda e conservação. Claro, são alguns equipamentos propícios para isso, né? Então, por exemplo, óculos de proteção. Não é função do empregador, da empresa, ficar fazendo higienização e manutenção.
Ela ensina como você deve fazer, normalmente água, sabão neutro, né, como deve ser lavado, e a partir daí é você que tem que tomar o cuidado. No caso que está sendo citado aqui, higienização e manutenção, é normalmente com relação às vestimentas, tá? Que não deixa de ser um tipo de EPI. Então, o pessoal, que nem eu tinha citado para vocês da CPFL, eles recebem um tipo de vestimenta, que o uniforme lá, que é anti-chama. Aquilo lá não pega fogo, tá? A roupa que eles utilizam. Ah, tem, por exemplo, a empresa Lenovo. A mãe dos meus filhos trabalha na empresa Lenovo, que era em Sorocaba, hoje fica na cidade de Indatuba. Não, onde fabrica mesmo os notebooks aí, os computadores. E lá o pessoal recebe um avental, por exemplo, além do uniforme, o avental é anti-estático. Por quê? Porque a eletricidade estática do nosso corpo pode queimar componentes eletrônicos. Além de o avental estático é considerado um EPI, tá? Eles utilizam também uma pulseira, né, que é anti-estático nas respectivas bancadas de montagem. Então, só para vocês terem uma ideia, que daí a obrigação de higienização do avental é do próprio empregado. Então, ela leva embora, ela lava tudo certinho, ela volta depois lá com o uniforme conforme foi determinado pela empresa. Porque cada tipo de produto tem uma maneira de ser higienizado e realizada a respectiva manutenção. Então tem coisas que o empregado, né, ele fica com tudo. Ele é responsável por higienizar, ele é responsável por fazer manutenção, ele é responsável por guardar e ele é responsável também por conservar, tá? Então, ainda falando dessas obrigações, porém dos empregados, o empregado também tem a obrigação de comunicar ao empregador qualquer alteração que torne o seu EPI impróprio para o uso, como, por exemplo, motivos de desgastes ou eventuais danos. Isso ocorre com, por exemplo, o sapato de proteção. O sapato de proteção também contém o certificado de aprovação com os números, né? Então você olha o certificado de aprovação na botina e você verifica lá qual a data de validade, o material que foi utilizado, se é biqueira de aço ou não, porque tem pessoal que trabalha com eletricidade não pode utilizar o sapato de proteção com bico de aço, e daí ele verifica. E de repente ele estava lá trabalhando, danificou a botina, começou a descolar a sola ou coisa parecida. Automaticamente ele tem que comunicar ao empregador e solicitar a troca. Tá bom? Então, obrigações aí de comunicar, né, de acordo com a NR6. Então, o item 6.7.1c, ele aborda o seguinte, então eu anotei aí alguns itens, né? Qualquer alteração que torne o EPI impróprio para o uso, então o empregado deve comunicar ao empregador. O item 6.6.1g fala que qualquer irregularidade observada, o dono da empresa tem que comunicar ao Ministério do Trabalho e Emprego. Então, o empregado foi lá e reclamou do empregador que a botina está descolando. O empregador pega, recolhe aquela botina e comunica o Ministério do Trabalho e Emprego porque o fabricante deve ter feito alguma coisa. E aí, o item 6.8.1g fala que se ocorreu alterações nos dados cadastrais, o fabricante, seja ele nacional ou importado, ele também tem que comunicar ao Ministério do Trabalho e Emprego. Então, no caso aí da botina descolando, o Ministério do Trabalho e Emprego recebendo essa informação, ela vai comunicar à empresa e a empresa vai ter que mandar alguém para fazer uma consultoria, fazer uma auditoria para ver o que está acontecendo no sistema de fabricação da botina que aquela empresa está reclamando de descolamento da sola, tá? Por exemplo. E qualquer alteração nos dados da empresa fabricante de EPI, ela tem que comunicar o Ministério do Trabalho e Emprego, tá? Ela tem que comunicar. Isso é obrigação. Então, EPI, uso individual e compartilhamento. Então, vale ressaltar, o EPI é individual, ponto final. Equipamentos de proteção coletiva é chamado de EPC, ou das medidas de proteção coletiva. O uso compartilhado é restrito e indicado apenas em casos específicos.
pois constitui exceção à regra que deverá ser a do uso individual, tá bom? Então, quais são as obrigações do fabricante, seja ele nacional ou importador? Então, ele deve cadastrar-se junto ao órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho, tem que ter a certificação do equipamento de proteção individual para a posterior emissão do certificado de aprovação, que é o CA, né? Vai receber um número aí, mediante o Ministério do Trabalho e Emprego, tá? Para que possa ser gravado aí no EPI e possa ser comercializado. A emissão do certificado de aprovação dependerá do atendimento, né, pelo EPI, de requisitos técnicos específicos, verificado por meio da realização de avaliação de conformidade. E essa avaliação é feita por laboratórios credenciados pelo Ministério do Trabalho ou acreditados aí pelo Inmetro, né? Então, o Inmetro vai lá e aprova alguns laboratórios, certifica que aquele laboratório pode realizar alguns testes específicos para ver se o EPI literalmente atende às necessidades antes de ser fabricado e vendido, comercializado. Então, quando o que eu digo antes de ser fabricado é que são fabricados, na verdade, algumas amostras, né? E essas amostras são enviadas para que possa passar e ser emitido um laudo. E em cima desse laudo vai ter um certificado de aprovação para que então possa ser comercializado. E o certificado de aprovação tem prazo de validade. Alguns produtos são 5 anos, outros mais, outros menos. Tá ok? Então é isso, pessoal, a aula de hoje. Eu vou interromper aqui o compartilhamento de tela, vou ler aí o chat, né, para ver se tem alguma dúvida ou pergunta, e se tiver, estou à disposição. Caso vocês queiram também fazer alguma pergunta via áudio, o momento é esse. Fique à vontade. Vamos lá? Alguma dúvida? Perguntas? Sim ou não? Pessoal, estão me ouvindo? Sem perguntas, José?